Olá, me chamo Vitória Fernandes e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Paulo Freire, Método ou Teoria. O trabalho segue as orientações da professora doutora Cíntia Maria Cardoso e tem como autoras Vitória Fernandes Borges, Suzane Cunha da Luz e Maria Silene de Souza Tavares. Ambas fazemos parte do curso de licenciatura em Pedagogia do IBE. O ano de 2021 foi marcado pela comemoração do centenário de Paulo Freire, conhecido mundialmente por suas ricas contribuições à educação, e na educação, Paulo Freire é uma referência para o debate de muitas questões pedagógicas, especialmente quando se discute a pedagogia crítica. Inclusive, muitos defendem suas ideias sem saber muito bem o que fazem, simplesmente porque viram, ouviram e vivenciaram em atividades acadêmicas ou pedagógicas. Costa 2015. E isso pode ser percebido na divergência existente no que concerne à definição das contribuições de Paulo Freire enquanto método ou teoria. Ao nos debruçarmos sobre os trabalhos produzidos acerca da vida e contribuições de Paulo Freire para a educação, fica evidente a existência de diferentes definições para nomear aquilo que foi pensado e construído pelo educador e filósofo brasileiro. No estudo utilizamos os autores Brandão, 2006, Freire, 2014, Gadotti, 1996 e pela André, 2014. O objetivo do trabalho é discutir as contribuições de Freire para a educação, contribuições essas que hoje são questionadas no sentido de definição, visto que há um grupo que entende suas contribuições como uma teoria e um outro grupo que entende como um método. A metodologia tem como base a pesquisa bibliográfica, embasada em autores que apresentam as concepções freirianas a fim de construir um referencial teórico que dê subsídios para compreender as definições deixadas por Freire no campo educacional. O estudo foi organizado em 3 tópicos. Primeiro, definição de método e teoria. Segundo, a concepção de Paulo Freire como método. E terceiro, a concepção de Paulo Freire como teoria. Definição de método e teoria. No estudo, nós trazemos as definições do Dicionário Aurélio, 2009, Marcones e Lacatos, 2003 e Severino, 2007, que nos possibilitam compreender que a teoria está ligada a princípios que fundamentam certas ideias e método é a maneira como determinada ideia será colocada em prática. A concepção de Paulo Freire como método. Considerando a definição de método como uma prática de sistematização e orientação para se alcançar determinado objetivo, é possível compreender a praxis de Paulo Freire como um método, uma vez que, ao realizar sua experiência em Angico, Freire, juntamente com sua equipe, organizou um passo a passo do que seria feito na prática. É possível, visualizar essa sistematização com a descrição feita por Gadotti, quando diz que a prática de Freire se organizou em 3 momentos, são elas a investigação temática, a tematização e a problematização. E com a compreensão de que método é o caminho que se deve passar para se atingir determinado objetivo, percebemos que o que foi realizado por Freire e seus colaboradores em Angico apresenta uma ordem de elementos vistos como essenciais para o processo de alfabetização que nos confirmam a existência de um método freiriano, visto que se encaixa na definição de método que adotamos para o estudo da praxis de Freire, e apesar de o próprio educador não considerar a sua praxis como um método, pois seu principal foco era o comprometimento com a educação e com a realidade a ser transformada. A concepção de Paulo Freire como teoria. Por outro lado, entendemos as contribuições de Freire como uma teoria em razão de suas obras apenas sugerirem práticas e mudanças de postura, onde o educador expõe sua experiência enquanto educador e, a partir de suas vivências, ele tece várias críticas e reflexões a respeito do que havia estudado e vivenciado em sua trajetória acadêmica e docente. O próprio Paulo Freire declara em uma entrevista realizada em 1993 que não tem um método. Ele diz que preferia dizer que não tem um método, e sim curiosidade e compromisso político, em face dos renegados, dos negados e dos proibidos de ler a palavra, relendo o mundo. Nessa perspectiva, entendemos que o que Paulo Freire traz em suas obras é uma reflexão, uma filosofia sobre como exercer a educação, em que o mesmo fala a respeito dela, mas não define um método de como educar uma pessoa. O que acontece no campo educacional é que os educadores e os leitores se apropriam da teoria de Paulo Freire, se inspiram nela e a utilizam como um método, ou seja, reconstituem os passos de Freire e incutem em sua prática educativa. Portanto, com base nos estudos realizados e dos dados apresentados
desse trabalho, afirmamos sem êxito que Paulo Freire possui tanto um método quanto uma teoria educacional. O método se concentra na participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e na valorização de seus conhecimentos prévios, e a teoria se dá no enfoque da importância da conscientização social e da transformação política por meio da. Fica aqui as nossas referências, também os nossos agradecimentos à coordenação da PROEM, como também à professora Cíntia. Obrigada.